Nhaia, ndereie, nhaia, ndereie, nhaia. Vou chamar Zé Tambozeiro. Organização. O crescimento populacional dos quilombos não se dava somente com as deserções e a adesão de novos fugitivos. A maior parte se viu crescer com a reprodução interna, ou seja, os nascidos nos próprios quilombos, nas gerações seguintes. No Grão-Pará, quilombolas capturados declararam: Eu nasci nas matas, nunca tive senhor. Em várias partes, mais habitantes de quilombos estavam nascendo, crescendo e ocupando territórios. No século XVII, certamente, com exagero, o Conselho Ultramarino chegou a afirmar que os grandes quilombos coloniais de Pernambuco se localizavam num bosque de tão extensiva grandeza que tinham maior circunferência que todo o reino de Portugal. Na localização de um quilombo em Mato Grosso indicava-se belíssimo terreno muito superior, tanto em qualidade das terras como nas altas e frondosas matarias. 100 anos depois, em 1871, ao ser atacado o quilombo do Rio Manso, próximo a Cuiabá, se descobriu que havia lá muitos ranchos com estoques das plantações de milho, arroz, feijão, algodão, cana e fumo. Qual era a base da economia quilombola? O melhor seria falar em múltiplas estruturas socioeconômicas, pois fatores geográficos, demográficos e culturais interferiram na montagem dela. O mais importante, em qualquer período ou local, foi o não isolamento. Houve quem dissesse que os quilombos, mucambos, se isolaram do restante da sociedade e que tal isolamento, via de proteção, foi fundamental para a sua reprodução. Seriam assim construídas imagens de quilombolas localizados em montanhas e planaltos, incrustados em serras ou áreas inóspitas de sertões, bem distantes, nunca localizados ou alcançados. No Brasil, ao contrário de outras áreas escravistas nas Américas, as comunidades de fugitivos se proliferavam como em nenhum outro lugar, exatamente por sua capacidade de articulação com as lógicas econômicas das regiões onde se estabeleceram. Nunca isolados, mantinham trocas econômicas com variados setores da população colonial, que incluíam taberneiros, lavradores, faiscadores, garimpeiros, pescadores, roceiros, camponesas, mascates e quitandeiras, tanto escravos como livres. Tais trocas nunca foram sinônimo de paz ou ausência de conflitos. Sobretudo, significaram experiências que conectavam toda a sociedade escravista, tanto aquela que reprimia quanto a que acobertava os quilombolas e suas práticas. Nas regiões de Minas Gerais se falava abertamente das alianças dos quilombolas com escravos nas senzalas, acusados de roubarem e repartirem os mantimentos dos paióis de seus senhores. Também no Grão-Pará reclamava-se de que as expedições realizadas para prender os quilombolas frequentemente fracassavam, pois havia comunicação dos cativos nas fazendas com os habitantes dos mucambos, que avisavam da preparação e movimento da repressão. Houve ocasião em que tais conexões estavam muito explícitas, quase reconhecidas nas paisagens socioeconômicas, porém, em tantas outras representavam ações clandestinas nas quais a liberdade estava por um fio. No século XIX, as posturas municipais em várias regiões reproduziram num quase coro os artigos que tentavam reprimir os contatos e o comércio de quilombolas nas vendas e tabernas das vilas. As indicações de quilombolas garimpeiros em redutos de muito ouro e diamante em outros locais trocavam produtos de suas lavouras e caçadas com fazendeiros e também os escravos nas senzalas. As reclamações de quilombolas em tabernas eram tantas que se dizia que cada venda é um quilombo, em Vila Rica. Sobretudo, um morador acusado de negociar com quilombolas revelou que nunca deixou de haver quilombos ao pé de sua casa. Denunciava-se mesmo que suas escravas iam de dia ao quilombo conversar com negros fugidos. No século XIX, no Maranhão, as conexões dos quilombolas com escravos nas plantações eram bastante frequentes, a ponto de as autoridades afirmarem que muitas fazendas, as quais nomeavam, eram verdadeiros quilombos. Em Sergipe, os quilombolas eram acusados de visitar as senzalas e participar das festas de congada organizadas pelos escravos. Um elemento típico da economia quilombola foi a farinha de mandioca. Plantavam e colhiam mandioca, transformando-a, através da moagem, peneiras e fornos, em farinha e outros derivados.
No Nordeste colonial se falava que viviam em numerosas choças construídas por ramos de capim e rodeados de hortas. A produção econômica podia ser complexa, como foi nos grandes quilombos coloniais de Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Além do feijão, arroz e mandioca, com fartas plantações, aproveitavam do peixe em abundância e da carne de animais silvestres, pois passavam dias caçando. Plantavam, colhiam e realizavam festas para homenagear suas colheitas. Embora importante e símbolo das atuais comunidades remanescentes, a agricultura não foi única na economia quilombola. Há indicações de várias outras atividades, desde o fornecimento de lenha à fabricação de cerâmica e cachimbos, além de outros utensílios da cultura material nos quilombos, que chegaram a ser comercializados, portanto, integrados às regiões através de intermediários. Houve caso de quilombolas, embora clandestinos, mais amplamente reconhecidos, que se tornaram trabalhadores sazonais em determinadas regiões para os fazendeiros, especialmente como coletores extrativistas. A face camponesa quilombola se ampliava e se articulava diferentemente em regiões, contextos e períodos diversos. Embora sejam esparsas as fontes detalhadas sobre a vida interna dos quilombolas, certos indícios apontam para excedentes econômicos que os favoreciam em trocas mercantis. Além disso, a prática dos saques a fazendas e a povoados funcionava como complemento. No Nordeste colonial, tanto se plantava batata doce, banana e cana-de-açúcar, como houve épocas em que os quilombolas saqueavam fazendas vizinhas, cobrando uma espécie de tributo. No Rio Grande do Sul, no quilombo da ilha Barba Negra, foram encontradas muitas lavouras de feijão e milho. Em Minas Gerais, no século XVIII, existem evidências da agricultura, saques e mineração na economia dos quilombos. Numa expedição contra os quilombolas do Paranaíba, foram encontradas abundantes lavouras de alimentos. Em outra ocasião, em Pitangui, descobriram roças de milho, feijão e algodão, além de muitas frutas. Quando de um ataque a dois grandes quilombos na região de Campo Grande, revelou-se haver neles grandes roças e muitos mantimentos estocados. Com a crônica escassez de alimentos, grave nas capitanias da Bahia, Minas Gerais e várias partes da Amazônia, conseguia-se farinha nos mucambos. Portanto, destruí-los, para além da captura de fugidos, significava também a possibilidade de confiscar a produção agrícola deles. No Grão-Pará, em Barcelos, em 1759, descobriu-se no Mucambo roças com muitos alqueires de farinha. De Ourém foram remetidos 35 paneiros de farinha retirados das roças dos amocambados, enquanto em Outeiro, fugitivos já tinham roçado e um tijupar feito. Porém, para poderem se abastecer e diversos moradores das povoações mantinham contatos, lhes dando proteção. Em Nogueira, ao ser surpreendidos no Igarapé, alguns fugitivos presos revelaram que não tiveram tempo de se prontificar de farinha e que estavam esperando o socorro dos parentes. Em frente à vila de Monte Alegre existiam alguns mucambos nos quais achavam roças que davam para cima de 300 alqueires de farinha. Também na Amazônia, desde o século XVIII, há registros de circuitos mercantis clandestinos por todos os lados. Em 1776, vinham notícias de que um mulato sem domicílio certo andava vendendo continuamente aguardente de sítio em sítio aos escravos alheios. No Marajó, relatos diziam que cafusos, mamelucos, indígenas e africanos que lidavam com gado estavam burlando o fisco. A questão dos roubos aí se articulava com o comércio clandestino. Além da falta de vigilância sobre taberneiros, havia o problema dos regatões, que, através de canoas, levavam e traziam produtos, alcançando regiões interioranas. Tentou-se proibir o comércio entre povoações de algumas vilas, mas ele era de difícil controle, pois estava conectado com as economias de muitos mucambos. Em Manzagão, descobriu-se que os quilombolas estavam havia mais de 4 anos numa ilha de Gurupá, onde tinham casas de pau a pique e colheita abundante de arroz e milho. Em Óbidos, um juiz ordinário relatava a prisão dos negros do Mucambo,
achando-se com eles farinha, canoas e armas, os quais estavam bem protegidos pela geografia, pois, para sair para o dito Mucambo, era preciso atravessar um tabocal passando por um igarapé e que depois de atravessar se gastam 3 dias, e que eles iam negociar na vila de Alencar, levando estopa, breu, castanha e algodão, que trocavam por pólvora, chumbo, armas, ferramentas e panos para se vestirem. Na Bahia, há registros de quilombos antigos com considerável estrutura econômica, como os mucambos de Orobó e Andaraí, onde foram encontradas plantações de mandioca, inhame, arroz, algumas de cana-de-açúcar, frutas e outros viveiros de que se sustentavam. Em relação à agricultura dos quilombolas mineiros, existem outras tantas evidências. Em 1733 diziam que havia nos mucambos muitas roças, o que era muito preciso atalhar-se. Enquanto em 1759 tropas destruíram 2 mucambos, encontrando muitos mantimentos e grandes roçarias para o ano futuro. Em outra expedição, em 1766, foram localizadas copiosas lavouras e mantimentos recolhidos aos paióis. Em Pitangui, acabou destruído um quilombo com plantas de roças que tinham fabricado de milho, feijão, algodão, melancia e mais frutas. Indícios apareceram nos mapas desenhados pelos comandantes de uma expedição contra os quilombos em 1769. Trata-se de documentação original depositada na seção de manuscritos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, fazendo parte da coleção Ottoni, arquivo do Conde de Valadares. Nela, um interessante aspecto diz respeito exatamente à organização econômica, trazendo indicações sobre horta, algodoais, mandiocal, roça, milho plantado, etc. Todos os mucambos identificados em tal mapa se dedicavam à agricultura, embora nada saibamos quanto aos excedentes e trocas com taberneiros, pequenos lavradores, mineradores e roças de outros escravos. Marcações de casas de ferreiro, casa de tear, casas de pilões e curtumes de couro sugerem ali formações econômicas complexas, com quilombolas mantendo lavouras, fabricando farinha em seus pilões, produzindo roupas com teares e manejando forjas de ferreiro para fabricarem utensílios e ferramentas, além de incipiente manufatura de couros. Quilombolas também praticavam o extrativismo, com deslocamento permanente, ocupavam territórios utilizando recursos hídricos. Para muitos, a caça e a pesca eram fundamentais. A base econômica funcionava em termos de produção e comercialização. Acampamentos mais afastados, entrepostos provisórios para o comércio e a capacidade de articulação com escravos, roceiros e taberneiros transformavam os quilombolas em invisíveis. Em não raras vezes, denúncias revelavam comunidades longevas e totalmente integradas a determinadas regiões. Muitos quilombos denunciados sequer foram encontrados. Sabia-se de sua existência, de suas práticas, de seus habitantes, de suas conexões mercantis e, quiçá, de sua localização. Porém, as tentativas de destruição eram inúteis, pois nada se encontrava. No Grão-Pará, alguns mucambos estavam situados em campos alagados a maior parte do ano, dificultando o cerco de tropas. Mas, desde os primeiros tempos, eram conhecidas as articulações com as senzalas. Não raro houve conflitos entre quilombolas e cativos nas plantações, motivados por desconfianças, roubos, delações e mesmo ciúmes. Quase invisível, a conexão da economia quilombola se espalhava entre vários setores, inclusive se misturando com práticas semelhantes dos escravos nas senzalas, com as roças de subsistência, direito costumeiro conquistado junto aos fazendeiros. Não só a farinha, mas o milho, o arroz e o feijão, além de outros legumes, chegavam aos mercados locais e, mesmo às vilas mais afastadas e com densidade populacional. Cativos e quilombos construíram práticas econômicas a partir das quais interagiram. Escravos frequentavam feiras e mercados locais aos sábados e aos domingos, em seus dias livres costumeiros, onde montavam quitandas e vendiam produtos de suas roças. Lá podiam encontrar quilombolas com o mesmo objetivo: estabelecer conexões mercantis. Na historiografia brasileira, o debate sobre a economia própria dos escravos ganhou densidade em 1979, com a publicação do artigo A Brecha Camponesa no Sistema Escravista, de Ciro Cardoso. Partindo das abordagens de Sidney Mitz e Tadeusz Lepkowicz, ele
utilizou pioneiramente a expressão brecha camponesa. Cardoso resumiu em parte o debate acadêmico em relação ao Caribe e a outras áreas, destacando as modalidades do camponês sobre o regime escravista do tipo colonial. Existiam camponeses não proprietários, camponeses proprietários, atividades camponesas dos quilombos e o proto-campesinato escravo através de suas roças. Em 1987, Ciro retomou a questão agregando evidências e respondendo às críticas de Gorender e Barros de Castro. Apresentou um repertório de evidências sobre a prática de se conceder parcelas de terras aos escravos para cultivarem sua própria subsistência. Este era um costume antes mesmo da colonização no Brasil, com os portugueses na ilha de São Tomé. Essa prática ficou conhecida em várias regiões escravistas das Américas como Sistema do Brasil. Há evidências em Pernambuco já em 1663. Ordens régias e alvarás das últimas décadas do século XVII instruíam sobre o direito de tempo e terra estabelecido para os escravos tratarem de seu próprio sustento. Em 1701, o conhecido cronista Antonil louvava o costume que praticam alguns senhores neste Brasil. Lhes dão em cada semana um dia em que possam plantar e fazer seus mantimentos. No primeiro quartel do século XIX, Charles Darwin, viajando pelo Rio de Janeiro, visitou uma fazenda de café onde os escravos trabalhavam para si próprios nos sábados e domingos. No inventário de um fazendeiro do Vale do Paraíba, foram arroladas entre as dívidas consideráveis quantias referente ao pagamento aos pretos dessa fazenda de milho e feijão que colheram em suas roças e que se precisou para o consumo da mesma fazenda. Já o barão de Pate de Alferes, num livro de memórias sobre a administração escravista, ressaltou a necessidade de conceder aos escravos tempo e parcelas de terra para construírem suas roças de mantimento e de que o próprio proprietário da fazenda comprasse os produtos excedentes oferecidos pelos escravos. Ele próprio comprava para revender o café proveniente das roças de seus escravos. Em Vassouras, em 1854, os fazendeiros, preocupados com as insurreições escravas, recomendavam que fosse permitido aos cativos possuírem roças para se ligarem ao solo pelo amor da propriedade. Vários estudos abordaram como o sistema de roças foi marcando profundamente as vidas escravas, inclusive transformando as políticas de domínio e as sociabilidades envolventes. A luta escrava pela autonomia do cultivo de roças podia estar entrelaçada com outros embates, abrindo espaços autônomos e modificando a organização do trabalho. Mediante o cultivo de roças próprias e a comercialização dos excedentes, os escravos procuravam organizar uma rede mercantil articulada no âmbito das propriedades em que trabalhavam. Tais redes podiam ser estendidas para além dos limites sociais e espaciais das fazendas. Cativos de proprietários diferentes permutavam e negociavam os produtos de suas roças, com o reconhecimento de seus senhores. Em torno dessas roças, os escravos reelaboravam modos de vida autônomos e alternativos, forjando experiências profundas que marcaram o período da pós-emancipação. A organização social escrava em torno do sistema de roças, mais que simplesmente se reduzir a meras práticas econômicas, estava relacionada a importantes aspectos simbólicos e culturais do modus vivendi reinventado pelos cativos. A despeito da proibição e das reclamações senhoriais, os cativos procuraram conquistar autonomia. Há indicações de escravos fazendo circular produtos de suas roças e abastecendo os mercados locais. Feiras dominicais se constituíram em espaços de socialização, atraindo escravos e libertos de diversas plantações, muitos dos quais cruzando milhas para alcançá-las. Conexões econômicas daqueles que conseguiam levar seus produtos para ser negociados em cidades próximas significaram também a circulação de informações e culturas entre escravos de áreas urbanas e rurais. Assim, se constituiu um campesinato baseado nas atividades econômicas de pequenos lavradores, soldados desertores, escravos e libertos, indígenas, regatões e vendeiros. Com base nos relatos de cronistas, Ciro Cardoso destacou
tal face camponesa na Amazônia. Padre jesuíta João Daniel anotou que os senhores permitiam que seus cativos tivessem pequenas roças e criações de porcos e galinhas. O naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, nas últimas décadas do século XVIII, assim descreveu: costumam alguns senhores de engenho distribuir para cada escravo as geiras de terras de que ele necessita, com relação ao seu estado, feriando de cada semana até 2 dias para neles trabalhar cada um na sua roça, donde não só tiram os escravos a farinha, o milho e o feijão de que se sustentam, eles, suas mulheres e seus filhos, nesses dias em que trabalham para si, mas também pelos 2, 3, 4 ou 5 meses em que não moem os engenhos. Além disso, não somente tiram os pretos das terras que lavram a farinha precisa para seu sustento, mas chegam a vender quase todos os gêneros de lavoura, além de muitas criações, até ajuntarem soma com que se libertam a si e a seus filhos. Bate no tambor da Angola, chegou agora. Bate no tambor da Angola, chegou agora. Bate no tambor da Angola, chegou agora. Vai quem é samba, vai pro samba.